TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui na RDC TV, nos canais 24 e também 524 da Claro Net e da Claro Fibra TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio da Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. FAMURS é no município que a vida acontece. Cicobi Cred Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e Instituto Masper. Lembrando também, que além dos canais 24 e 524 da Claro Net, você pode se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência. Bom, o meu convidado de hoje nasceu em 8 de setembro de 1986, natural aqui de Porto Alegre, publicitário, assim como eu, fundador da ONG Amigos Solidários, terceiro suplente de vereador de Porto Alegre pelo PP, ex-presidente da Juventude Progressista Gaúcha, foi diretor social de esporte na capital, trabalhou com a então senadora Ana Amélia Lemos, foi secretário-geral do PP de Porto Alegre antes de assumir a presidência municipal do partido em 2021, sendo reconduzido em maio deste ano para o mandato até 2023. Eu estou falando do Vitor Hugo de Alcântara Filho. Vitor Hugo, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Cláudio. É uma alegria e uma honra muito grande poder estar no teu programa aqui com toda a tua audiência para que a gente possa conversar sobre diversos temas que são relevantes hoje para a sociedade. É legal porque, assim, a gente tem a mesma faculdade, então Isso. A gente estudou na mesma Na faculdade, Famecos. na Famecos. E o meu pai, assim como tu, foi um comunicador. Ah, é? Exatamente. Lá de São Borja, minha família toda é de São Borja. E depois, num certo tempo, vieram para Porto Alegre. Só eu e meu primo nascemos em Porto Alegre. Essa família toda lá. E meu avô tinha uma rádio lá em São Borja. Sério? Rádio Cultura. Então, meu pai era radialista. E aí, ouvindo a tua voz, com essa entonação, com essa comunicação Tu lembrou bacana, lembrei do meu pai também, que era uma fonte de inspiração na O comunicação. Vitor Hugo pai. Vitor Hugo de Alcântara. De Alcântara. Eu fiquei com filho depois, Tu ficou com o filho, porque ele estava olhando aqui, Vitor Hugo de Alcântara Filho. Exatamente. Olha só que legal. Ele era comunicador, radialista também? Radialista. E ele não veio para Porto Alegre? Veio para Porto Alegre, depois trabalhou na extinta CRT, sindicatos telefônicos, essa coisa toda. Olha só. Exatamente, mas sempre foi um comunicador. Comunicador. Então tu cresceu aí com um vozeirão dentro de casa, aí, verdade, com a voz. Verdade. Tentando. Que coisa legal. Vamos lá então, Vamos falar de política então, Vitor Hugo, porque em 2020 a bancada progressista teve aí o seu tamanho reduzido, Te pergunto qual é a expectativa para 2024 agora em relação ao partido. Então assim, Cláudio, a gente teve uma dificuldade muito grande lá em 2020, por conta da administração que nós tínhamos o vice-prefeito do Marquesan. Nós acabamos sofrendo muito naquele episódio, ali naquele momento de gestão de 2016 a 2020, mas mais crucialmente ali em 2019, quando nós tivemos então um rompimento das relações entre o PP e o Marquesan PSDB. Infelizmente, eu acho que isso foi muito prejudicial para a cidade e também para o PP. Com isso, nós tínhamos uma nominata pronta. Nós tínhamos 4 vereadores já eleitos em 2016, naquela eleição que o Marquesan venceu com o nosso vice Paim. E nós tínhamos uma nominata absolutamente pronta e preparada para fazer de novo, em 2020, 4 vereadores. Foi então que nós perdemos, por toda essa crise gerada, nós perdemos 27 candidatos a vereador de 54. Nossa. Então nós perdemos metade, 50% da nossa nominata. Eu era secretário-geral. Nós tivemos que refazer toda aquela nominata em um ano, antes de fechar a janela para novas filiações, novas pessoas que quisessem se filiar ao partido, para que pudessem estar habilitadas, ter 6 meses de filiação para poder concorrer. Então, nós fizemos 24 candidaturas, repomos elas para 2020, e depois da janela ainda, a gente coloquei apoiador meu para fechar a nossa nominata, e nós conseguimos, por 360 votos na sobra, eleger 2 vereadores. Opa! Então, nós que tínhamos 4, acabamos ficando com 2, para manter pelo menos a dignidade e a grandeza que o PP tem dentro de Porto Alegre na sua representatividade. E com isso, agora nós estamos num ciclo de crescimento. Nós conseguimos estancar a nossa crise, manter 2 vereadores na nossa bancada, que nós teríamos um pela lógica, pela crise, pelo momento, e conseguimos a manutenção dos 2 vereadores. E agora também
nesse intervalo de tempo aí que nós temos até 2024, o partido tem crescido muito. Primeiro, porque em 2022 nós tivemos a filiação da comandante Nádia, né? Que, quando houve ali aquela fusão entre DEM e PSL, que virou União Brasil, a Nádia disse, não, esse partido não me representa, nós conversamos com ela e ela se enxergou, eu disse para ela que ela tinha um DNA progressista. E acabou vindo para o partido, nos dando a honra da sua vinda, e hoje está ao nosso lado, e com isso, nesse meio tempo, sem ter uma nova eleição municipal, a nossa bancada cresceu de 2 para 3 vereadores da nossa bancada, que hoje é composta pelo Cassiá Carpes, vereadora Mônica Leal e vereadora comandante Nádia. Então, para 2024 agora, nós que estancamos a crise, já estamos nesse crescimento, a gente está também agregando novas lideranças a essa nominata, que enxuga um pouquinho, né, de 54 candidaturas para 37, que pela nova lei é 36, como tem 36 cadeiras de vereadores, mais um, então são 37 candidaturas, onde os partidos, de forma independente, né, acabam apresentando a sua nominata. Então a gente tem boas perspectivas para 2024 e o nosso objetivo lá em 2024 é fazer uma bancada com 4 vereadores. Opa, vamos ver. Olha, tem tudo para isso acontecer, hein? Tem tudo para isso acontecer. E o PP, Vitor Hugo, foi o primeiro partido em Porto Alegre a anunciar também a convenção, né, o apoio à reeleição do prefeito Sebastião Melo, né? Quais fatores que levaram para essa decisão? Tem um fato histórico dentro do PP, e a gente acabou falando um pouquinho disso na nossa convenção, que em 2016 o partido foi dividido entre 2 possibilidades internas que nós discutimos no nosso diretório. Entre a candidatura do então Marquesan, deputado federal, e a candidatura do vice-prefeito, que seria a candidata a prefeito, Sebastião Melo. Então nós tínhamos pessoas de diferentes lados, né, tratando dessa convergência interna, que existia um conflito ali para que a gente pudesse apoiar A ou B, Marquesan ou Melo, e nós tivemos uma eleição no diretório, né, que é composto pelos nossos filiados, que é o nosso grande colegiado, assim, que decide, que toma as decisões do partido, e nós tivemos uma eleição muito curiosa. Foi 53 a 53, deu 53 votos para o Marquesan, 53 para o Melo. Bota equilíbrio nisso. Exatamente. E aí, Vitor? E aí depois eu apoiava o Sebastião Melo nessa oportunidade, pelo seu perfil, pelo já reconhecer o seu trabalho como vice-prefeito, a sua potencialidade também, a sua liderança. Então, eu apoiava o Melo nesse período, né? Então, o que aconteceu? 53, 53, depois o Melo, no entendimento, um olhar muito atencioso ao partido, assim, muito respeitoso, decidiu também retirar sua candidatura para pacificar internamente, e a gente acabou indo com o Marquesan, né? E o Marquesan acabou ganhando do Melo, mas tudo isso numa composição para que a gente pudesse também fazer um gesto agora para o Melo, né? E eu, na presidência do partido hoje, nós começamos a liderar esse movimento de antecipar o apoio a essa gestão que está fazendo um ótimo trabalho, muito bem avaliado. O Melo, como líder da cidade, como gestor, como chefe do executivo. Como zelador, como ele diz, né, da cidade. O Celso Bernardi, nosso presidente estadual do partido, do PP, ele diz que ele é o capataz da cidade, né? Está sempre zelando pelas questões da cidade. Ele começa a trabalhar muito cedo, né? 6 horas já está mandando áudio no grupo de secretários, já está ali liderando o pessoal. Sim. Muito cedo, e isso até o fim do dia. Então ele é uma pessoa muito dinâmica, que se entrega muito pelo trabalho, o trabalho pela cidade. Então, relembrando um pouco de 2016 e 2020, que o partido teve a oportunidade de estar ao lado do Melo no primeiro turno, e não foi nem em 2016 nem em 2020, bom, agora com esse belo trabalho aprovado, nós criamos essa convicção, isso é um fato inédito, né, para um partido do tamanho do PP, fazer o anúncio antecipado desse apoio à reeleição do Melo, que ainda não afirma que é o candidato. Mas nós queremos muito, por isso que nós colocamos ele na berlinda lá, na nossa convenção, e dissemos que estamos com ele e com o Ricardo Gomes também, porque a gente acredita muito, Cláudio, nessa parceria, né? É uma parceria que se complementa muito. Verdade. O Ricardo Gomes pelos empresários ali, né? Tem essa coisa, e o Melo pela iniciativa pública, né? Eu acho que fechou
Exatamente. Foi muito bacana. É uma boa dobradinha, então eles têm essa afinidade de um tocar um pouco mais essa parte do desenvolvimento econômico, outro do desenvolvimento social, e eles acabam convergindo nas mesmas áreas, então tem um trabalho muito bem feito e a gente está vendo isso na autoestima da cidade, que eu acabei relatando numa carta aberta aos porto-alegrenses na nossa convenção para falar, né, de todo esse novo momento que a gente está vivendo, dessa rixa ideológica, do atraso da cidade, Sim. boas questões, questão Sim. do cais, da orla, né, que revitalizou Que assim. andaram, né? E nos coloca numa projeção de futuro interessante, porque a gente vai percebendo, né, que, por exemplo, as pessoas quando chegavam no aeroporto Salgado Filho, elas iam direto para a Serra. Para a Serra, para Gramado, para o litoral, para o interior, e não ficavam aqui, né? Mas também não tinha muito atrativo. Vamos fazer aí, né? Exato. A orla do Guaíba ali, a gente, no programa que eu apresento todas as tardes da RDC TV, a gente sempre mostra no finalzinho da tarde imagens ali ao vivo. Olha, é um pôr do sol, não é que eu sou bairrista, mas é o mais lindo do Brasil, né? Então, verdade, e ali a gente tem toda a população, é só ver o movimento que tem ali, né, Vitor Hugo? Então, foi um dos espaços, outras praças também arrumadas. Aqui o Quarto Distrito também recebeu uma atenção muito boa. Também. Então, realmente, né, eu acho que vocês estão no caminho certo aí no apoio ao prefeito Sebastião Melo. A questão da inovação, South Summit, acontecendo pelo segundo ano, depois já vem o ano que vem, o terceiro ano dessa belíssima feira, né, com reconhecimento internacional. Então, olha quantas pessoas estão vindo para Porto Alegre. A gente tem... É interessante a gente citar isso, porque a gente tem um incremento de 100 em 6 meses, né, nessa avaliação semestral, de um crescimento na rede de hotelaria. Opa. E até nas ocupações daqueles aluguéis por temporada. Sim, né? Olha então, aí, ó. A gente está tendo mais ou menos 50% de crescimento a cada semestre. Então, às vezes, até no final de semana que não tem um evento relevante na cidade... Tem ocupação. Já tem uma ocupação, tu vai procurar alguma vaga e aí no hotel tu já não vai conseguir tão facilmente. Porque, Vitor Hugo, o turismo gera renda. O pessoal fala, mas é passeio, a viagem, claro que é. Mas acontece que tem lá o motorista de aplicativo, tem o hotel, tem a cozinheira, tem o cara que vende flor na rua, né? Tem o restaurante. Então, gera renda para a cidade. Né? É importante o pessoal falar isso. Quando o Vitor Hugo fala de o pessoal ficar aqui e não já zarpar para a Serra, é para deixar um dinheirinho aqui também na cidade. Claro. Aquecer a nossa economia local aqui, que é importante. Então, a gente está tendo novos atrativos. Tem o trecho 1, trecho 3, agora está vindo o trecho 2. Tem o cais embarcadeiro ali também, que deu uma revitalizada. E aí a questão dos pavilhões ali, que é uma questão... Dos armazéns ali, dos armazéns. Tem que pegar aqueles armazéns ali também, gente. Que hoje está sobre a tutela do Estado. Tá o Melo até tentou, disse assim, não, de repente vocês podem fazer uma sessão para que a prefeitura gerencie essa modernização. Sim. Mas aí não houve esse entendimento ainda. Mas nós temos que pressionar muito o Estado, porque ali é um ponto crucial dentro de toda aquela orla que se estende do cais até o trecho 3 lá na ponta. Sim, para fechar, né? Exatamente. Eu já fui ali, eu já fui a show, já fui a peça de teatro ali. Aí agora tem ali umas questões, até o piso ali, o pessoal não pode mexer, gente, entendeu? Então tem essas coisas assim, porque é um piso que veio da Itália, não sei o que e tal. Então tem esses embrólios assim ali, mas tá com o Estado, como o Vitor Hugo falou, e a Prefeitura então tá dialogando aí para ver se a gente termina ali também e faz todos os 3 trechos, né? Exatamente. Que maravilha. Vitor Hugo, te pergunto o seguinte, quais são os espaços, então, no município que são ocupados hoje pelo PP na gestão municipal atualmente? Como é que está essa situação? Hoje nós temos um secretário titular de uma pasta importante dentro da nossa cidade e tem feito um trabalho muito relevante. É teu colega também na questão de profissão, que é o André Machado. O André Machado, meu querido amigo, André Machado, competentíssimo. Jornalista. Eu sempre brinco para ele que de manhã eu estava indo trabalhar, estava escutando ele. Na rádio, é verdade. Na rádio. Então, uma pessoa que eu admiro e tenho hoje a grata satisfação de tê-lo no nosso partido. Ele é secretário titular da Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação na cidade. Então, envolve várias questões, né? Desde a entrega de matrículas para essas pessoas, regularização, para que possa também haver a urbanização desses espaços e poder dar uma vida digna a essas pessoas. Além disso, ele tem feito um trabalho muito competente na busca de novas edificações que possam, né, entregar casas para essas pessoas. É uma dificuldade que se tem hoje, né, de moradia assim, extremamente específica nesse trabalho.
E ele pegou uma pauta que eu acho muito interessante, até ontem à noite eu estava falando com ele, que é a questão das áreas de risco da cidade. Ah, é verdade. Né? Então, ele tem feito essa liderança, foi a Brasília, o Melo também comprou essa pauta que é importante, porque a gente vê tantas tragédias em outros estados, São Paulo, com as chuvas, deslizamentos, é verdade. tantas mortes desnecessárias, né? Mas justamente por essas questões das áreas de risco. Então, ele tem feito um ótimo trabalho em relação a isso. Depois nós temos os nossos secretários adjuntos, que é o Matheus Aires, que também foi candidato a vereador, é o nosso segundo suplente. Ele é secretário adjunto lá do Adão Oliveira, que é da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, o Matheus, ele é adjunto e tem feito um ótimo trabalho, né, com essa questão de interligação com a IPTC, com essa questão também de marcar a IPTC como esse lado de educação no trânsito. É verdade, né? O que é muito importante. Tirar aquela imagem, não, a IPTC só multa, não. Né? Tem que fazer esse trabalho de educação, tem que ter essa parceria com o motorista, com o condutor. Né? Exatamente. Então, eu até disse para eles, olha, com o trabalho tão importante que vocês fazem na educação dentro da IPTC, o cidadão de Porto Alegre muitas vezes não consegue enxergar esse trabalho. Então, nós temos que desmistificar essa questão de que a IPTC é a indústria da multa para ser a indústria da educação no trânsito. Verdade. Tem um trabalho em escolas, né? Exato, muito importante, desde para as crianças. Exato. E às vezes a gente reclama, o cidadão reclama também, mas porque também se desvia da questão da lei muitas vezes. Então, nós temos, né, que olhar muito sobre o aspecto no trânsito da IPTC não ser essa vigilante que só quer multar, né? E eu acho que eles conseguiram fazer esse trabalho de distanciamento desse conceito, e agora a gente tem que apostar na educação no trânsito, porque a conscientização é o que mais bate, né? A tua consciência falando no meio do trânsito. Com certeza. Vou fazer uma autocrítica aqui. Esse tempo eu estava no carro e eu peguei o celular ali, tocou o celular. Eu estava com meu filho, Arthur Henrique, de 14 anos. Papai, não pega no celular dirigindo. Pá! Isso acho que é mais do que toda a IPTC junto ali, né? A gente vai, mas na hora, falei, desculpa, meu filho tem toda a razão e tal. Ia dar uma desculpa, dizer que eu estava devagar e tal. Eu falei, não, desculpa, que bom que tu lembrou o teu pai para não fazer isso. Né? Até me recordo de uma história muito semelhante, assim, Cláudio, de que as crianças e os adolescentes realmente eles acabam fiscalizando, educando os pais, né, alertando os pais para situações, porque eles levam isso muito, muito a sério. Muito a sério. E às vezes na correria do dia a dia, né, toca o telefone, daqui a pouco tu acha que é alguma coisa importante. Mas me lembro que uma menina que recebeu aula sobre educação ambiental, não jogar lixo no chão, depois, quando a avó dela foi jogar um lixo na rua, ela disse, não, vovó, me dá que eu vou colocar no lixo. Né? Então, aprendeu a lição. Exatamente. Então, existe esse cuidado. Por isso que é tão importante a educação, né, inclusive em crianças e adolescentes, para que esse conhecimento, que daqui a pouco muitas visões de sociedade já estão assim muito rotuladas na questão da mente dos adultos, então as crianças e adolescentes na educação eles conseguem desempenhar esse papel fundamental também de conscientização. Que maravilha, mobilidade urbana, nossa querida IPTC. Eu comecei a minha vida de jornalista na IPTC, só que era SMT, era Secretaria Municipal dos Transportes, ali na Ipiranga, ali na frente da Zero Hora ali. Lá em 84, ano que vem vai fazer 40 anos que eu comecei estagiando lá. Era o Arthur Zanella, se não me engano, o secretário. Arthur Zanella, secretário de Trânsito de Porto Alegre. E aí, Cláudio, a gente tem mais 2 secretários adjuntos, né, de importantes espaços que o partido hoje ocupa aí na administração de Porto Alegre, que é o secretário de Transparência, o adjunto, que é o Carlos Fetti, já foi secretário adjunto da administração também. Porto Alegre tem sido muito pioneira nessa questão da abertura de dados. Sim, já foi premiada por isso. O secretário Firenze. Isso, né? Isso. Gustavo Firenze. Gustavo Firenze. A gente já entrevista aqui, sempre nos atende. É verdade. E o adjunto dele, então... É o Carlos Fetti. É o Carlos Fetti. Olha, que baita trabalho, viu? Baita trabalho de vocês aí. Muito legal. Inclusive, estão dando exemplo para outras capitais do país. Exatamente. Então, como é importante a gente saber, como pagador de impostos, onde o nosso dinheiro está sendo aplicado. Essa transparência, essa verdade explícita dentro da administração pública, ela tem que acontecer para o cidadão ter o conhecimento de onde o seu dinheiro está sendo aplicado. E, por fim, a gente tem mais um espaço de relevância dentro da administração hoje,
que é o nosso secretário adjunto da segurança, que é o Major Gelson. Sim, também figuraça, um grande trabalho lá. Está se mostrando um baita de um trabalhador. Exatamente. E hoje a gente tem muitas entregas, assim, tem ampliação de câmeras nas ruas, nesse monitoramento. Cercamento eletrônico. Mais entregas de veículos, até drones hoje a gente tem. É verdade. Fazendo a segurança. É verdade, então, tecnologia. Exatamente, muitas entregas importantes aí. E os números têm diminuído. Esses dias é um número fantástico, que foi a questão dos assaltos em ônibus em Porto Alegre, que caiu praticamente para zero aí no ano de 2023, viu? Olha, isso era um horror lá, 4, 5, 6 anos atrás, era uma coisa triste. Mas o maior desafio que eles têm hoje, nesse momento, além dessa questão da segurança, do indivíduo, é a questão dos furtos de fios e cabos. É verdade. Que Porto Alegre virou aí uma pandemia Exatamente. Aí falta luz num poste, aí a tua sinaleira já não funciona. É verdade. Aí fica sem internet. Exatamente. É verdade. E eu já vi as forças de segurança falando aqui, o secretário de segurança de Porto Alegre, que é complexo, porque muitas vezes não é nem porque é bandido, é porque a pessoa está em situação de rua, é drogadição. Vi um trabalho muito bom também fiscalizando os ferro-velhos também, para quem compra esse material. Exatamente. Né? Esse desafio aí, olha, impressionante. Então, mas eles têm feito um trabalho muito rígido, porque os índices têm aumentado muito. Então, eles apertaram o cerco justamente para pegar também quem compra esse material, para a gente possa sanar essa questão que acaba atrapalhando muito a própria questão de segurança. Onde tem falta de luz, já fica um lugar inseguro. Já fica um lugar inseguro. Maravilha, Vitor Hugo, a gente vai voou esse primeiro bloco, a gente vai fazer um break e em seguidinha a gente continua conversando então com o Vitor Hugo de Alcântara Filho, que nome, hein? Em seguidinha, tá bom? Não sai daí que tem muito mais bate-papo aqui no programa Em Evidência na TV, um instante só. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Sicoob. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprosicoob.com.br e participe da promoção. Sicoob Cred Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e Secap no site. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também da Claro Fibra TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio da Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. FAMURS é no município que a vida acontece. Sicoob Cred Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e também Instituto Masper. E a gente convida você a se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência. Hoje eu estou conversando com o Vitor Hugo de Alcântara Filho, aqui batendo um papo sobre Porto Alegre, sobre o PP e sobre os destinos aí da capital dos gaúchos. Vamos voltar a falar sobre a questão, Vitor Hugo, do prefeito Sebastião Melo, porque numa recente pesquisa, o prefeito Melo despontou aí como favorito, né? E eu te pergunto aí quais riscos que existem para uma possível, quem sabe, inversão nesse cenário, né? Porque, por enquanto, ele está aí como favorito aí para a reeleição, como nós tínhamos falado no primeiro bloco lá. Isso mesmo. Então, o que acontece? O Melo, pelo seu trabalho, ele acaba indo em todas as faixas
de público. É verdade. Né? Desde a classe A até a classe D, E, ele é um cara que está muito presente. Né? Eu costumo dizer que o Melo, às vezes, trabalha até a onipresença. Está em todos os lugares. E ele vai mesmo. Eu acho que hoje em dia é um exemplo assim, de gestor público que está conectado com a realidade local, em loco. É verdade, ele vai nas vilas. Esse dia eu vi um vídeo da Loma do Pinheiro e ele chama a senhora, aquela lá, pelo nome dela, já conhece o pessoal das associações comunitárias. É impressionante. Isso mesmo. E aí o cidadão se enxerga ali num homem que lidera, que veio de fora da nossa cidade, foi acolhido pela nossa cidade, acabou tendo uma trajetória política de sucesso como vereador, vice-prefeito, deputado estadual e agora prefeito. Então ele tem um trabalho muito relevante e as pessoas confiam no que ele diz, porque ele encaminha, ele cobra, ele faz, até o procedimento, né? Da abertura de uma demanda até a sua execução, a sua solução. Então isso tem dado um respaldo para o Melo, pelo seu trabalho, muito forte. E a gente está vendo isso no nível de pesquisa. Está ponteando, está liderando lá. E o que acontece? Dentro do campo ideológico, vão tentar trazer o Melo para essa questão bolsonarista. Né? Sim. E a esquerda já bate nisso. Sim. Mas o Melo é um cara que ele não está preocupado com a ideologia, porque ele governa Porto Alegre cuidando para todo mundo, para quem é de esquerda, de direita, de centro. Então, ele não tem um olhar... Não se envolve muito. Exatamente, de isolar outras pessoas, outras lideranças, inclusive. Ele vai lá, conversa, procura um entendimento, a solução daquela demanda. Mas a gente tem sempre, numa eleição, principalmente pelo momento de polarização que a gente vive, claro que vai ter a tentativa de uma narrativa que possa colocar ele numa situação, num rótulo que colhe nele um desgaste eventual. Então essa vai ser a estratégia óbvia da esquerda, porque no trabalho, nas entregas, o trabalho do Melo é incontestável. Sim. Né? Então, assim, conhecimento que ele tem da cidade, né? Ele tem esse GPS da cidade, ele sabe o nome do bairro, o nome da rua, o nome da liderança. Então, ele é um cara muito atento a essas questões e ele quer entregar muito. Né? Até uma vez, eu acho que alguém disse para ele, olha, não é 100 metros livres, é maratona, né? E ele é um cara que faz uma maratona diária com muita intensidade e a oposição vê isso. Só que hoje também não vejo um nome forte de oposição, mesmo que seja um consenso de união dessa ideologia para enfrentar o Melo. Nós também vamos criar uma grande aliança, por isso nós fizemos o apoio antecipado a ele, pela convicção, porque muitas vezes, Cláudio, o que acontece? Quando a cidade está indo bem, troca o gestor e aí desanda absolutamente tudo. Começa do zero. Sabe? Então, hoje Porto Alegre está indo super bem, fazendo entregas, a autoestima do porto-alegrense. Esses dias eu passei de noite ali no trecho da maior pista de skate da América Latina. Cara, tava bombando o negócio ali, sabe? Tem as canchas para alugar, né? Exatamente. Então, assim, muita gente, era 10 horas da noite e tinha um formigueiro de gente ali. Imagina quando que a gente, Vitor Hugo, ia ver isso, hein? Exatamente. Então, essa autoestima, né, e esse crescimento da cidade, das entregas, eu, enquanto porto-alegrense, eu não quero que mude. É verdade. Né? E eu tenho essa convicção formada, o PP tem essa convicção formada com seus vereadores, com a nossa executiva, com o nosso diretório. Nós que fomos o primeiro partido em convenção, de forma formal e oficial, a fazer o anúncio 1 ano e 6 meses antes da eleição, de apoio antecipado ao Melo. Então, nós sabemos de que modo a esquerda vai operar contra esse projeto que vem dando certo para a cidade e nós também temos o antídoto. O antídoto é trabalho e a entrega que o Melo e o Ricardo vêm fazendo. Que maravilha! Falando nisso, então, Vitor Hugo, aqui eu te pergunto, a gente já falou sobre a questão ali do roubo de cabos e fios, né? Em quais as áreas aí que tu acha que Porto Alegre ainda precisa avançar? Daí, Muito bem. Nós temos uma grande discussão esse ano, que é a questão da parcerização do DEMAI. É verdade. Nós tivemos essa discussão sobre o marco regulatório, né, da questão da sanitária, né, que é tão importante. Hoje a gente tem um percentual muito baixo de esgoto tratado em todas as cidades do Brasil. Então isso é questão de saúde, é questão de dignidade para as pessoas. E hoje a prefeitura ela não tem um poder e uma capacidade de investimento que possa aumentar para chegar no nível que o marco regulatório exige. Sim. E é por isso que essa parcerização do DEMAI ela vai ser tão importante.
é uma parcerização onde a prefeitura também fica sob o cuidado do tratamento da água, né? Então a parcerização envolve essa questão da comercialização. Eu acho que é um modelo muito significativo, muito importante para que a cidade possa aumentar a sua capacidade no tratamento de esgoto, para que a gente tenha, né, um nível muito alicerçado ali sobre o que é a exigência no novo marco regulatório. Então, acho que a questão da água, essa discussão que vai passar pela Câmara de Vereadores, está sendo discutido lá, eu acho que é importante. O Rio de Janeiro já fez, já tem um modelo de sucesso, de outras cidades também. Então, acho que Porto Alegre tem que entrar também, né, ser pioneira nessa área do tratamento de esgoto, da água, e fazer uma parcerização, porque quando tu tem também o poder da iniciativa privada, tu tem poder de investimento. É verdade, né? Senão não adianta ficar lutando aí se o poder público fiscaliza, né? Faz um contrato, né, sério ali, fiscaliza. Agora, se não tem poder aí, é porque senão não acontece nenhum nem outro. E a gente não avança, né? Exatamente. Então, maravilha. Respeitando a quem possa pensar diferente, sim, eu acho que é um tema muito importante para se decidir na cidade e para colocar esse percentual progressivo no aumento do tratamento de esgoto, porque as pessoas precisam disso. Sim, né? Não é dignidade, né? Saúde, né? Não adianta a gente falar de South Summit se tem um sujeito lá que não tem água tratada. Exatamente. Na casa dele, na mesma cidade. Perfeito. E Porto Alegre, Vitor Hugo, foi considerada também, já por outro lado, né, como a cidade com o melhor ambiente para negócios no Brasil. Né? E a gente estava falando sobre isso, né? Quais fatores que possibilitam aí esse desempenho aí agora para o cara montar um negócio em Porto Alegre aí tá bem propício, né? Sim, exatamente. Então a gente teve a desburocratização, é verdade, né? A nova lei de liberdade econômica, então a abertura de empresas de forma muito célere em Porto Alegre, em 24 horas. Sim, demorava muito, era uma novela, e o cara ia embora, ia para outra cidade. Exatamente. Tu queria empreender, tem o teu negócio montado, só que tu não tem a regularidade do poder público, os alvarás que são necessários, as licenças, para poder fazer com que o teu negócio aconteça, porque quem é empreendedor tem pressa. Sim, é verdade. E vamos lá, né, Cláudio? Também é importante dizer que é esse empreendedor que gera riqueza, é verdade, para que o município arrecade mais e para que a gente cubra uma área social que é tão importante, que é a empregabilidade. É verdade. Tá gerando emprego para as pessoas, dando dignidade para elas, né? Então, é muito importante gerar emprego para tirar as pessoas do Bolsa Família, não deixá-las... Tem que se orgulhar quando as pessoas saem do Bolsa Família. Exatamente. E não ficar dizendo que quanto mais pessoas são atendidas pelo Bolsa Família. Exatamente. Né? Quando aumenta o Bolsa Família, para mim é uma grande preocupação. É verdade, eu concordo contigo. Vamos colocar mais gente lá. Não, já estamos avançando, cada vez tem mais pessoas no Bolsa Família. Gente, é pessoas que não têm condições de trabalhar, de sustentar. Exatamente. É o contrário, tem que comemorar quando as pessoas saem do Bolsa Família. Exatamente. Então, a gente teve aprovado também novos índices de construção, seja por 4 distritos. É verdade. Que é importante, aquela área de inovação. Obras pela cidade. Isso, então, aumentou a possibilidade de edificações maiores. No centro histórico também, com o Centro Mais. Muito bom, muito tem bom. feito um belo trabalho. O Melo destinou esse trabalho ao secretário Schirmer do Planejamento. Então, verdade. O centro também está tendo um olhar ali para se revitalizar. Então, essas edificações maiores, a construção civil na cidade também, a gente sabe que é importante para a nossa economia local. Sim. E isso tem acontecido. É verdade. Né? Então, o empreendedor, né, novas edificações, novos bares, novos pontos onde o pessoal se encontra. Que agora teve inaugurado ali, né? Nossa. O Pontal ali no Estaleiro, que era um estaleiro, era outra novela também. 20 anos. 20 anos, gente. Não tinha nada ali. Não, mas era iniciativa privada. É só chegar lá e sair caminhando, vai pegar um trapiche, vai entrar no Guaíba. Aquela coisa também que vai ser só para os ricos, que não sei o que mais e tal. E não saía nada. E aí o troço ficava lá, uma área... Aí sim era fechado. Era fechado, não podia entrar lá, era um estaleiro abandonado. Aí sim, agora estamos no espaço mais um maravilhoso. Exatamente. E aí o ranço ideológico, quando a gente rompe com o ranço ideológico desses conflitos, a cidade avança. Claro. Né? Porque a gente pode permitir que a cidade tenha o desenvolvimento econômico, mas também com a nossa sustentabilidade ambiental. Claro. Eu acho que eles têm que andar juntos. Tem que fiscalizar. Mas não pode ser só um. Não, tem que ser as duas coisas. Para que a gente possa ter uma cidade com capacidade de investimentos para que a nossa população tenha melhores serviços, melhor qualidade de vida. Isso é muito importante. Então, eu vejo assim, Cláudio, que a cidade, como melhor ambiente de negócios,
ela acolheu muito bem para quem quer empreender, então a questão da celeridade é importante, porque todo mundo tem pressa de fazer o seu negócio acontecer, gerando mais emprego, e também a questão da tecnologia que tem vindo de forma muito forte por esse novo ambiente, South Summit, Porto Alegre, que já foi referência para o Fórum Social Mundial. É verdade. Hoje está sendo referência mundial na questão do avanço tecnológico, de novas tecnologias, aplicativos, startups, incubadoras, né? E que é o novo negócio, a nova indústria, sem dúvida essa. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, a gente está com esse olhar muito atencioso sobre o desenvolvimento econômico e Porto Alegre chegou nesse patamar. E eu acho que a gente tem que celebrar esse patamar. A gente tem que ter muito orgulho de dizer que Porto Alegre é o melhor ambiente de negócios do Brasil. Que loucura, né? Olha esse país continental. Que tem de cidade, de capitais. Exatamente, exatamente. E Porto Alegre. Assim, é um motivo para que a gente possa celebrar e sei também que está sendo feito um trabalho para que a gente se mantenha nessa evolução. Que maravilha. Vou te perguntar ainda para a gente fechar esse bloco, então, os objetivos, Vitor Hugo, principais aí para a gestão, né, do triênio 2023-2026, agora à frente do PP aqui de Porto Alegre. Nós conseguimos, então, assim, a gente diz internamente lá no PP que a gente segurou o barco. Nosso barco não afundou, colocamos ele de volta na água, ele veio crescendo, pegando bons ventos, o partido entrou num ciclo virtuoso de crescimento partidário, chegou a comandante Nádia, que é vereadora, chegou a Mariana Lescano, que foi suplente de vereadora, que é uma policial da SUSEP, que surpreendeu também, fez 22 mil votos para deputado estadual, ficou suplente, mas também fez uma ótima votação. Então, nós estamos trabalhando muito forte nesse triênio, que passa por 2024, para que a gente tenha esses 4 vereadores, uma bancada muito forte, muito alinhada com este governo também, para que a gente tenha uma direção muito importante do que a gente pensa. Além disso, nós estamos fazendo o que nós temos como crise dos partidos. O PP de Porto Alegre vai fazer imersões, workshops sobre planejamento partidário e também algo que é mais importante ainda do que o planejamento partidário, que é a identidade partidária, para que a gente possa listar ali as nossas prioridades como bandeiras, o que de fato o partido luta e representa, para a sociedade se enxergar dentro desse partido também. Para não se perder, né? Senão daqui a pouco, né? Exatamente. O foco do partido. Nós somos um partido de direita, a gente acredita na livre iniciativa, na propriedade privada, na concepção da vida, a defesa da vida, né? no direito da autodefesa também. Então, nós temos, assim, a questão da família. Nós somos um partido de direita, então a gente tem as nossas bandeiras muito claras. Sim. Então, através desse movimento, nesses 3 anos, nós queremos deixar ainda mais conectado com a sociedade aquilo que nós defendemos, porque nós sabemos que o que nós defendemos, a maioria da população também acredita, defende e quer ser representada. Maravilha, Vitor Hugo de Alcântara Filho. Vamos fazer, passou voando esse segundo bloco. Agora a gente tem mais um bloquinho na sequência, não sai daí, para a gente fechar o programa de hoje. Lembrando sempre que o Evidência na TV tem um patrocínio da Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. FAMURS é no município que a vida acontece. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e Instituto Masper, tá bom? A gente vai para um break, mas não sai daí, em seguida a gente está de volta, é um instante só. Evidência na TV, o programa da revista em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Cicobi.
Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprocicobi.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e SECAP no site. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também da Claro Fibra TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio e o apoio da Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos Kaisermac. Tem também aí a FAMURS, né, que é no município que a vida acontece. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e Instituto Masper. E a gente convida você, é claro, para curtir lá, dar aquele joinha, ativar a notificação no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, com várias entrevistas lá para você acompanhar quando, como e onde quiser. Eu estou conversando hoje com o Vitor Hugo, né, que está aí à frente do PP aqui de Porto Alegre. A gente está falando sobre a cidade, estamos falando aí sobre o futuro da capital dos gaúchos. Eu vou perguntar, Vitor Hugo, justamente, né, em 2026, o Vitor Alcântara, filho, né, deixando a presidência do PP, qual é o legado que você gostaria de deixar aí depois dessa gestão aí? O principal legado é poder fazer com que a gente tenha dirigentes que se coloquem a serviço do cidadão e que estejam conectados com as causas que eles têm, né? Que a gente falou aqui de dignidade, de oportunidade, e o partido ele tem muito claro isso, né? Então nós queremos uma bancada forte de 4 vereadores que representem a sociedade de fato, os seus anseios, as suas dores, tudo isso, né? Então nós queremos fazer com que o partido tenha uma participação cada vez mais importante, significativa na administração, com entregas relevantes. Então, o legado para 2026, quando se encerrar esse triênio, é olhar para trás e dizer, olha, esse legado foi importante pelos líderes que nós formamos, por essa sintonia que nós percebemos internamente como unidade e, principalmente, as entregas que nós conseguimos fazer através de leis e também de entregas do Executivo, né, entregas de obra, de serviços que sejam relevantes para a sociedade. É importante para nós fazer com que o cidadão de Porto Alegre enxergue o PP como o seu representante, né? Então, se a gente terminar 2026 lá, esse triênio, sobre esse aspecto de que o PP se tornou ainda mais relevante na representatividade que as pessoas buscam, esse será o grande legado que a gente quer construir. Maravilha. E eu te pergunto, Vitor Hugo, qual deveria ser aí o eixo principal, já que a gente está falando nas eleições, na reeleição, quem sabe, do prefeito Sebastião Melo, que não bateu o martelo ainda, né? Mas a pressão aqui do PP está grande aqui e das pesquisas também a gente tem visto aí, né? Qual que deveria ser o eixo principal aí da próxima gestão de Porto Alegre para continuar desenvolvendo esse trabalho, Vitor Hugo? O principal eixo é o eixo da continuidade do projeto, como ele vem sendo feito, porque é um trabalho muito intenso, com monitoramento diário de tudo que se quer entregar. Então, eu acho que o mais importante para o próximo governo é esse governo permanecer na gestão. Para mim, esse é o principal eixo que a gente pode fazer com que aconteça em Porto Alegre, porque o sucesso da próxima gestão está na continuidade desse projeto. A gente tem aquela questão sempre de, como a gente já falou antes ali, né, que é um problema e que passa muito pela ideologia, né? Se coloca a ideologia acima do interesse do senhor e da senhora que está nos assistindo aqui, né? Independente de ideologia, o trabalho está sendo feito, aí o fulano, não, mas o fulano é de esquerda, o fulano é de direita, então se é de direita vai assumir a esquerda, para tudo que o cara estava fazendo e começa tudo de novo. E aí isso acontece no Estado, hein? E aí a gente fica, né? Então agora eu acho que esse ranço, como você muito bem colocou, Vitor Hugo, a gente tem que deixar de lado, né? Vamos trabalhar e vamos deixar um pouco aí a polarização que a gente viu ali nas eleições não atrapalhar, né, Vitor Hugo, a administração. Em time que está ganhando não se mexe. É verdade. Grande Porto Alegre. Bom, a gente está quase chegando no final aqui e que eu te pergunto, né? Um dirigente partidário
partidário. Você estava falando ali, vamos voltar naquele assunto ali, que eu gostei da questão da identidade do partido, até dos workshops ali, né, para o pessoal se identificar no partido. Qual é que é o maior desafio, na tua opinião, para um dirigente partidário, né? Tu não chegou aí por acaso, né? Exato. Primeiro, assim, esses dias eu estava pensando em como que surgiu o meu perfil de liderança. Pois é. Porque eu exerço um papel de liderança dentro do partido. Pois é, como é que foi isso aí? E aí eu estava imaginando, esses dias eu estava caminhando de noite, assim, já 22 horas, ali no Parcão, fazendo uma caminhada que eu sempre faço. Eu moro ali pertinho, é muito bom também, é muito baita bom. parque. Até de noite, então, bem iluminado, a gente consegue caminhar ali tranquilamente. Então eu faço isso à noite. E aí eu estava pensando assim, Cláudio, da onde que surgiu a minha liderança? Eu era um alemãozinho, super tímido, até os 16 anos. Mas antes dos 16 anos, desde a 5ª série até minha formatura no ensino médio, eu fui líder de turma. E eu sempre fui um líder que eu nunca pedi para ser o líder da turma. Os meus colegas sempre pediram. Que diziam, vai lá, Vitor. Vai lá, Vitor, contigo essa bronca. Exato. Então eu aprendi muito nesse ambiente escolar a tratar com os meus colegas, conflitos com os colegas, conflito com os professores, conflito com a direção, conflito com os pais. Fazer esse meio de campo todo. Exatamente. Então eu sempre fui o algodão entre os cristais. Sempre procurei pacificar as relações, conversar, exercer o diálogo, buscar o entendimento. E isso tudo me fez perceber onde estava o surgimento da minha liderança, que é no ambiente escolar. Por isso que é tão importante o ambiente escolar nessa questão do movimento estudantil, dessas questões de líder de turma. E depois, aos 16 anos, que eu era tímido, apesar de ser líder de turma, eu era muito tímido, tinha medo de falar em público, essa coisa. Olha só. E aí eu fui fazer CLJ, que é o curso de liderança juvenil da Igreja Católica. Aí fiz um monte de retiro, aí comecei a dar palestra, ler na missa, coordenar retiro. Sim, o CLJ é muito legal. E aí me soltei, assim, né? Porque era uma coisa que eu queria dar minha opinião, eu tinha medo, às vezes, né? Às vezes não falava. E eu, na próxima eu vou falar. Olha aí, o cara dando suava, assim, não conseguia colocar uma intenção numa roda ali. Ai, meu Deus. Então, consegui quebrar isso em mim para que eu pudesse exercer o meu talento, o meu potencial, a minha visão de mundo, que eu pudesse fazer essa exposição. Aí depois até fui fazer teatro, TV e cinema. Olha aí! Eu gostava muito dessa área. Depois, isso dá uma desenvoltura pro cara. Exatamente. Né? Depois da publicidade ali, eu fui ter essa experiência que é muito boa também. Aí criei um curso de oratória. Né? Mudou completamente. Mudei completamente. Imagina, um menino tímido hoje fala sobre oratória para as pessoas. Mas porque eu tenho essa experiência. Então eu me sinto muito à vontade de falar dos medos, da adrenalina, dessa questão que a gente precisa romper com isso, né? Ser colocado no fogo, porque o fogo também nos molda. Nos forja, é verdade. Exato. Então, trouxe tudo isso, toda essa bagagem, né? A questão da fé é uma questão importante, que me conecta muito com as pessoas, da empatia, do que elas estão passando, as suas dores. E eu trouxe toda essa bagagem para o universo partidário, para o mundo da política. Então, eu sou uma pessoa que eu tento ter relações muito mais humanizadas, né? A política é um ambiente frio, né? De disputa, de embate, né? De ocupação de espaços. Então, eu acho que, enquanto dirigente partidário hoje, eu tento pacificar sempre as relações. Eu jamais vou ser o motivo da discórdia, me coloco com essa missão de jamais ser o motivo da discórdia ou alimentar algo nesse sentido. Então, pacificar, harmonizar o ambiente, para que todo mundo dentro do Partido Progressista se sinta apto, confortável nesse ambiente de realizar os seus sonhos. Porque todo mundo que entra na política quer construir um legado. Tem que construir um legado. Assim como eu, quer construir um legado. Então, eu quero muito fazer com que esse desafio de comunicar para fora as nossas bandeiras e as pessoas se conectarem conosco seja uma iminência na questão da nossa gestão e dos nossos desafios, mas também proporcionar a todas as pessoas que se filiam no partido um ambiente propício para fazer o que elas acreditam na política e na boa política, que é o que a gente vem fazendo.
Com certeza. E não dá para deixar de falar, eu sei que nosso tempo está quase no final ali, o Chico está andando agitado para um lado e para o outro, mas a questão da falando no CLJ, a juventude também, né, falar com um cara jovem, assim, já falando em política, líder de partido, sabe? Isso também é bacana incentivar, né, uma gurizada nova que está chegando aí para a política, né? Para unir, né? Nada contra aí o pessoal mais experiente, mas eu acho que essa união dessa nova força, assim, pessoas como tu, né, jovens, assim, já com essa liderança, trocar essa ideia com os mais experientes, não é, Vitor? Exatamente. E ter o respeito, eu tenho muito respeito pelas pessoas que me sucederam, porque elas têm uma caminhada muito maior que a minha, têm experiências, elas já viveram coisas que eu jamais vivi. Então, até eu ligo para as pessoas mais velhas, me aconselho com elas, eu tenho essa humildade. Eu acho que o líder, ele é um bom líder quando ele é formado com humildade. Não é chefe, ele é líder. Exatamente. Né? Chefe todo mundo é, né? Exatamente. Mandar todo mundo manda. Agora eu quero saber as pessoas te respeitarem e te seguirem pela tua liderança, né? Então aí tu vai criando o teu próprio pensamento e vai criando o ambiente para que algumas decisões sejam tomadas, sempre com o envolvimento de todos. Né? As pessoas mais experientes, mas escutar também o jovem, que é mais jovem do que tu também. Claro, tu inspira também, tu inspira, dá também, esse poder de voz para ele. Boa. E também prestigia aquelas pessoas que já fizeram tanto antes de nós. Maravilha. Vitor Hugo, sensacional o nosso papo, mas infelizmente nosso tempo está chegando no final. A gente tem 2 minutinhos. Eu vou te pedir então, nesses 2 minutos aí, para ti, por favor, falar para a nossa audiência aí tuas considerações finais aí do programa de hoje. Perfeito. A gente tem feito um trabalho muito importante na questão de servir a sociedade. Eu acho que o objetivo da política é o de servir. A gente tem que se colocar nessa forma, nessa condição, nessa atitude de trabalhar muito. Já que nós viemos para a política, nós temos que dar o bom exemplo para que as pessoas acreditem de novo nos políticos. Fazer política não é uma coisa criminalizada, não é crime fazer política, por mais que a gente saiba que é um ambiente que muitas vezes tem corrupção, tem desvios de conduta. Nós queremos aqui semear essa esperança dentro do coração de cada pessoa, para que elas voltem a acreditar de fato e para que a gente não se decepcione onde a gente deposita a nossa esperança. É verdade. Para que a gente tenha o retorno necessário de que a nossa expectativa foi atendida. Então, eu quero muito criar esse ambiente dentro do PP de Porto Alegre e nós temos feito isso de forma conjunta com grandes líderes que lá estão. Maravilha, sensacional. Vitor Hugo de Alcântara Filho, prazer te conhecer e conversar contigo, tá bom? Obrigado. Obrigado aí pela participação. Obrigado. O programa vai chegando no final, lembrando que o Evidência na TV tem um patrocínio da Kaisermack Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermack. FAMURS é no município que a vida acontece. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Másper Assessoria e Instituto Másper. Se inscreva lá no nosso canal também, Revista em Evidência. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Você fica agora com um comentário em Evidência na TV. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. Instituto Másper e Másper Assessoria. A Kaisermack é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermack é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Cicobi. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprocicobi.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e SECAP no site. Eu sou o Vitor de Alcântara
presidente do Progressistas de Porto Alegre, um jovem de 36 anos que está na política. Então, eu acho que é muito importante nós convidarmos a juventude também, independente do que ela pensa, a estar conectada com as decisões políticas que fazem parte do nosso dia a dia e das decisões das nossas vidas, das nossas oportunidades também. Nós tratamos sobre Porto Alegre, sobre o melhor ambiente de negócios do Brasil, sobre esse momento de autoestima que a cidade vive com boas perspectivas, e nós queremos que isso avance ainda mais num projeto de continuidade dessa gestão que está sendo muito bem realizada pelo prefeito Sebastião Melo, vice Ricardo Gomes. Então nós estamos num momento muito especial na nossa cidade, com a autoestima elevada do nosso cidadão. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV.